Oi, gente! Eu tô passando aqui para compartilhar uma mensagem que Deus falou ao meu coração há um pouquinho de tempo atrás. E essa mensagem foi quando eu estava buscando sobre a história de Davi, né? Existe uma minissérie que foi produzida pela Rede Record, que fala a respeito da história do rei Davi, embora ela tenha sido publicada há muitos anos atrás. Eu estou agora no capítulo 20. E a mensagem do capítulo 20, logo no finalzinho do episódio, foi impactante para mim. Porque 2 Samuel conta a história, 1ª e 2 Samuel conta a história de Davi, né? E a gente sabe, ouve muitas coisas, que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, que Davi ele tinha um coração puro, um coração íntegro, um homem que amava Deus, um homem que cantava e dançava para Deus. Então eu me identifico muito com Davi. E eu sempre pedi muito a Deus, quando eu comecei a ver a história de Davi, eu digo, Pai, me ajuda a ter um coração segundo o coração de Davi. Sabe, um coração que te agrada, um coração que está disposto a fazer a tua vontade. Um coração que não olha os desafios que tem pela frente, mas crê e confia no Senhor, que o Senhor providenciará o escape, que o Senhor providenciará a vitória. Sabe, então ele era um homem muito confiante no Senhor. Então eu fiz esse pedido ao Pai, né? Mas chegou uma situação em que Davi ele se colocou numa posição onde ele não deveria estar. Ele deixou de cumprir a sua responsabilidade de ir para a guerra, que era o seu dever como rei, e ele não foi para a guerra e decidiu ficar em Jerusalém. Essa decisão dele de estar no lugar certo, no lugar errado e na hora errada, trouxe consequências, né? Tem um ditadozinho do mundo que diz: mente vazia, oficina do diabo. O Davi ele ficou vulnerável. Ele ficou vulnerável a qualquer tentação que pudesse acontecer com ele. Ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada. E desse tempo foi quando ele viu a Batseba se banhando, né, nua, e ele sentiu desejo no coração e mandou ir buscá-la, mesmo sabendo que ela era casada. E foi aí onde ele cometeu o adultério. Então, o Davi, justamente pelo fato, somente pelo fato, ele não foi atrás do pecado, mas somente pelo fato dele se colocar numa situação em que não era para ele estar no local, ele estava no local errado. Gente, isso é muito importante. A gente precisa ter cuidado. Onde é que nós estamos? Em que situação nós nos colocamos? Porque não adianta dizermos que fomos vencidos pela tentação se nós nos colocamos no lugar da tentação. Né? Vamos ficar totalmente vulneráveis. E foi assim que aconteceu com Davi. Ele ficou vulnerável. E o pecado ele não começou, ele não aconteceu no momento em que houve o adultério. Mas ele começou no coração, ele começou no vazio de estar fazendo a coisa errada e de estar no lugar errado. Então, depois de muito tempo que aí, então ela engravidou, através desse adultério, né, ela engravidou, e aí o que aconteceu? Precisava que ela engravidou e precisava que o pecado fosse encoberto. Quantas vezes nós não pecamos, né? Nos colocamos no lugar errado, acabamos caindo em tentação, pecamos e depois procuramos esconder o pecado. A gente não quer que ninguém saiba, principalmente aqueles que já estão há anos e anos e anos no ministério, né? Estão há anos num relacionamento com Deus, né? Eles não querem que as pessoas saibam do seu pecado e acabam cometendo pecados maiores, porque um pecado ele leva a outro pecado, ele leva a outro pecado, até o dia em que nos arrependemos diante de Deus, né? Confessamos o nosso pecado, nos arrependemos dele, mudamos de atitude. Mas isso também não nos impede de colher os resultados, os frutos desse pecado, as consequências. Né? Então, o Davi ele não queria sofrer as consequências, ele estava com medo, né, do que poderia acontecer e o que aconteceria com o seu reino, depois de descobrir que o próprio rei que ama o Senhor, que adora o Senhor, que é justo, que é reto, que é íntegro, que tem um coração puro, ele caiu em adultério. Ele não queria ser descoberto. Então, mas a mensagem que Deus colocou no meu coração foi o seguinte, que Deus, a todo momento,
ele estava querendo mostrar a Davi que ele precisava se arrepender, né? E teve um momento que eu não entendi por que o Davi ele não pegou o fio da meada ali. Foi quando exatamente o Davi ele convida Urias para vir da guerra, para que se deite com a sua mulher, a intenção dele no coração, né? Ele ainda não tinha se arrependido, né? Ele ainda estava tomado pelo pecado. E aí ele pede para o cara voltar de lá da guerra. E quando o cara volta da guerra, ele apronta tudo lá, arma, para o cara ir se deitar com a mulher. Para que o pecado ele fosse encoberto, para que todos pensassem que o filho que a Batseba estava esperando era do próprio marido, né? Mas o que aconteceu? O marido deu uma resposta tão maravilhosa na segunda armadilha que o Davi fez para ele, que foi, eu vou ler aqui na Bíblia, 2 Samuel 11 e o 11. No episódio da minissérie, eles dão mais vida, né? Eles mostram o sentimento com que o cara fala aquilo, né? Com que o Urias fala aquilo, né? E o Urias fala assim: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. A glória de Deus que andava com eles em todas as guerras estava ao relento, estava dormindo à noite, estava lá no sereno, e depois ele continua. E os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Eles não estão em conforto, não, Davi. Esse conforto que você está, não. Eles estão em tendas. Era como se o próprio Deus estivesse dizendo: Davi, acorda, Davi. Você fez a coisa errada. Se arrependa e volta logo. Deus não queria que Davi planejasse uma armadilha para que Urias fosse morto. Deus queria que ele reconhecesse o erro dele, que ele se arrependesse e que ele mudasse de opinião, de atitude antes mesmo de que ele cometesse aquele assassinato, né? Porque embora não foi pelas mãos de Davi que ele morreu pela boca, pela palavra, pela ordem de um rei, né? Então ele foi assassino, né? Só que aí continua, o meu senhor, ele continua falando, Urias, o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Ele diz, eles estão lá enquanto você está aqui nesse trono, tentando esconder o seu pecado. Eles estão lá fazendo o que você deveria estar fazendo e não está fazendo. E aí ele continua, como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Como poderia eu desfruir de prazeres enquanto o povo lá está sofrendo? Como pode, Davi? Você está aqui se deitando, cometendo um adultério com uma mulher, enquanto você deveria estar lá. E aí ele continua, juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Ele disse, eu não vou abrir mão do meu povo, eu não vou deixar que enquanto eles estejam lá, os meus amigos de guerra, com quem eu batalhei tanto tempo, com tantas guerras que me salvaram, que me ajudaram, em tantas e tantas guerras, eu não vou deixar aquele povo lá, enquanto eu estou aqui, desfrutando dos prazeres, como você fez, Davi. Então eu acredito que Deus usou a boca de Urias para revelar para Davi, Davi, acorda. Acorda, Davi, ainda é tempo. Para que esse pecado não se estenda e que um outro pecado seja cometido. Davi, acorda. Cai na realidade. Confessa o seu erro. Se arrepende. E volta para os caminhos do Senhor. Essa é a mensagem que Deus me passou. E é isso que eu quero dizer para vocês. Cuidado para não se colocarem num local, num momento onde vocês não deveriam estar. Um beijo bem grande. Fiquem na paz do Senhor. Eu amo todos vocês, de verdade. O sentimento que eu tenho por vocês está aumentando cada vez mais. Beijo, meus bilíngues, e todos vocês que estão vendo esse vídeo.